Bem, pessoal, então meu nome é Rodrigo Lucas, tá? Eu sou bombeiro profissional civil, sou também instrutor de brigada, estou credenciado no Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas, tá certo? Sou técnico de segurança do trabalho. Tenho outras, né, expertise, me formei lifeguard também, que é o guarda-vidas pela NAUI, e eu vou estar falando aí da pessoa que me formou, né, a pessoa que assinou meu certificado, porque é um parceiro nosso, tá certo? É um parceiro nosso, então estamos aqui à disposição aí para difundir o conhecimento, ok? Senhores, é importante nós fazermos aí um agradecimento, né, ao Juliano de Figueiredo Silvério Alves, foi meu instrutor. Ele é a pessoa que conseguiu, né, passar muitos conhecimentos para mim, é uma pessoa extremamente expert, uma pessoa que é dedicada a essa área, né, é mergulhador de resgate, é subtenente do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, tem a sua empresa de formação, né, fica lá no Centro-Oeste, é uma pessoa linkada aí com várias capacitações, foi um dos mergulhadores que chegou mais profundo aí para fora do país, né? Então é importante você divulgar, né, as pessoas que lhe formam, porque muitas pessoas nos chamam de mestre e a gente só é mestre por ter outros mestres, né? Então Juliano Figueiredo foi a pessoa que me formou como guarda-vidas, né? É uma pessoa com extremo conceito. Se porventura depois vocês quiserem um contato, eu posso passar, né? Claro, com a sua autorização, beleza? Então, registrado aqui nossos agradecimentos. Rony, né? Ronisley, o cacique, e eu, no ano de 2015, 2014, nós fizemos aí uma viagem, né, grande para Minas Gerais aí e para São Paulo, nos capacitando aí também com Juliano Figueiredo. Também é importante deixar aqui registrado, né, os nossos agradecimentos ao Dr. David Spillman. O Dr. David Spillman é um médico sensacional que trabalhou por muitos anos na parte de atendimento intra-hospitalar para afogados, se dedicou muitos anos e é uma das pessoas que formou aí a SOBRAS, a Sociedade Brasileira de Salvamentos Aquáticos. E tudo hoje que nós temos, né, boa parte dos materiais que nós temos, a grande parte que nós temos de materiais, foi graças ao Dr. Spillman, né, um vasto conhecedor, um profundo conhecedor, e todas as vezes que nós vamos falar de salvamento aquático, é importante que nós possamos dar crédito a ele também. Ok? Então, ficou dado aí os nossos agradecimentos. Vamos avançando, tá? Pessoal, vamos diretamente entrar na parte de conhecimento, na parte do afogamento. Eu tinha esse material já meio que programado, né? Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que eu acredito que eu precisava dar uma ênfase maior, né? Porque quando eu falo de graus, eu vou falar de uma série de informações. É muito curtinho o assunto de graus, então eu preciso que vocês saibam o embasamento, né? Quando eu falar, a vítima espuma por quê? Né? Então é importante que nós saibamos por que a vítima espuma, é interessante nós sabermos toda a fundamentação. Então eu vou fazer uma breve passagem no sistema respiratório, tá certo? Com uma leve ligação ao sistema digestório e com uma leve ligação com o sistema circulatório, porque é impossível nós entrarmos no assunto de resgate de salvamento aquático se eu não linkar isso, tá certo? Então aqui está o nosso sistema respiratório, é o sistema que começa nas vias aéreas, né? É o sistema que começa na cavidade nasal, vai até os alvéolos e lá acontece a troca gasosa, tá ok? Nós vamos estar detalhando cada elemento desse. O primeiro item que nós vamos estar analisando do sistema respiratório é a cavidade nasal. Tá? Eu coloquei aí a setinha vermelha nesse círculo ampliado. Ele mostra a cavidade nasal, né? Mostra a cavidade nasal e a sua importância, né? A sua importância para o sistema respiratório. Então a função da cavidade nasal, pessoal, nada mais é do que servir de duto para a passagem de ar. Então nós temos aí
duas cavidadezinhas, que depois ela se torna uma, e ela serve de duto. Então o ar ele vem de externo e vai para interno. E a função desse duto, pessoal, esses pelinhos eu coloquei aí, muita gente acha nojento, acha feio, até tiram totalmente, mas a função desse duto aí, a função desses pelinhos é filtrar o ar. Né? E a função dele também, a função da cavidade nasal é aquecer esse ar. Tá certo? Por que o ar é aquecido? Porque existe uma grande vascularização nessa região. E aí acontece um aquecimento. Né? Se você pegar agora e soprar na sua mão com o nariz, você vai ver, você vai sentir uma temperatura maior do que o ambiente externo. Por quê? Porque a vascularização do teu corpo conseguiu aquecer esse ar. E também ele serve para umidificar, porque toda esse líquido que você sente, né? Esse muco que você sente no seu nariz, ele além de ser um muco que ele captura essas partículas do ar ajudando na filtragem, ele também umidifica. Tá certo? Então a cavidade nasal, ela ajuda na captação do ar, ela ajuda como um duto, né, desse ar, ela aquece, ela filtra e ela umidifica. Tranquilo? Avançando, nós vamos para a faringe. Tá certo? Então nós vimos cavidade do ar, a cavidade nasal e agora nós vamos para a faringe. A faringe, pessoal, tá aqui a faringe, né? A setinha está mostrando a faringe, ela fica bem atrás da cavidade nasal e da cavidade oral, né? Então, a faringe, a função dela, ela faz fundo com a cavidade nasal e a cavidade oral e canaliza o ar, certo? O ar que veio da cavidade nasal, ela vai canalizar e vai jogar para o elemento seguinte, tá? Que é a laringe. Ou ela vai pegar o alimento que veio da cavidade oral e vai jogar para o esôfago, tá certo? Então, a função da faringe, ela canaliza esses elementos, né, ou o ar ou o alimento que vem pela cavidade oral e joga para o seu respectivo continuidade. Tá certo? Então, já vimos aí a função da faringe. Tá? Vamos agora falar um pouquinho da epiglote. Tá? A epiglote ela é importante porque é um grupo, né, é um músculo que ele fica abrindo e fechando, né? Ele fica abrindo e fechando, concedendo aí a passagem ou para a laringe, o ar para a laringe e a comida para o esôfago, tá certo? Então, quando você está num processo de mastigação, quando você faz o processo de deglutição, ela tampa a passagem da laringe, certo? E deixa a abertura da faringe, deixa a abertura do esôfago. Tá certo? Então esse músculo aí é muito importante para o processo. Tá certo? Então já vimos aí também a epiglote. Vamos avançando. Próximo é a laringe. Pessoal, a laringe ela é única e exclusivamente do sistema respiratório. Tá certo? Porque a partir da laringe, tudo que tem para baixo é somente respiratório. Tá certo? Está aqui a seta, né, mostrando aqui, ó, a seta mostrando, tá certo? Ela, na verdade, está apontada na direção da laringe, tá ok? Vem aí seta, vem a entrada do esôfago e a laringe, tá certo? Uma coisa bem importante que a laringe ela é uma região exclusiva do sistema respiratório e ela também é capaz de gerar som. Né? Ela trabalha no processo da fonação. Tá certo? Lá na laringe nós temos as cordas vocais, né? É onde é gerado o som. A laringe ela é uma guardiã dos pulmões. Eu coloquei pulmões entre parênteses aí, né? Porque todo produto, todo o resíduo que tenta entrar na laringe, ela imediatamente ela tem uma reação que faz com que os músculos respiratórios comecem a fazer o processo para expelir. Né? Então entra diafragma, entra músculos intercostais fazendo compressão elevada para que esses elementos saiam, né? Gerando aí a tosse. Tranquilo? Então laringe, viram aí a importância da laringe. Tá certo? E aqui nós temos a visão da laringe pela parte externa,
né? Nós temos o ocioide, que é um dos menores ossos que nós temos no corpo, né? Ele fica bem na região do pescoço. Tá? Nós temos aí visível epiglote, nós temos aí as cordas vocais, nós temos a cartilagem, tá? A tireoide, tá certo? Então toda essa região aí está, tá? Nessa região do teu pescoço, está próxima antes ou depois da laringe, tá ok? Vamos avançar. Vamos falar um pouco da traqueia, né? A traqueia é esse tubo aí, certo? Deixa eu fazer, pronto, traqueia. A função dela, a traqueia nada mais é do que um duto cartilaginoso, né, de estrutura anelar. Então ela tem uns anéis. Para você ter ideia, se você for olhar agora na pia da sua casa, aí você vai ver o sifão, né, que é um tubo, um cilíndrico, né, que você consegue movimentar ele para vários lugares e você vai ver que o corpo dele é todo anelar, né? Ele foi inspirado, esse sifão foi inspirado na sua traqueia, né? Acredite-se que ele foi inspirado na sua traqueia. Por quê? Porque esses anéis é para dar resistência à estrutura, ou seja, o diâmetro que é no início é o diâmetro que vai ser no final. E quando nós dobrássemos o pescoço dessa forma, ele poderia causar uma interrupção. Então, com esses anéis não consegue causar essa interrupção, né, no fluxo de ar, tá certo? Então, a traqueia ela é resistente, tá? O comprimento no adulto gera em torno de 15 a 20 centímetros. Ela também, na parte interna, tem um tecido ciliar que ele ajuda na filtragem, mas não é tão eficiente, tá? Então, as pessoas que não respiram pelo nariz vai estar jogando muito sedimento para os alvéolos, né? A pessoa que raspa o nariz vai estar jogando muito sedimento para os alvéolos, e isso é danoso, né, ao longo da vida, tá certo? De maneira crônica, tá? Também auxilia no aquecimento, auxilia na umidificação e é um duto, né, que leva o ar, que canaliza o ar para os brônquios, ok? Traqueia. Vamos lá. Os brônquios, pessoal. O brônquio nada mais é do que a ramificação da artéria, ou da traqueia, perdão, ramificação da traqueia. Os brônquios se dividem em dois, né, adentrando aos pulmões, tanto o pulmão direito quanto o pulmão esquerdo, tá certo? Adentra, né, o pulmão direito quanto o esquerdo. O que mais? Também ele começa no diâmetro maior e vai finalizando num diâmetro muito menor, um diâmetro extremamente pequeno, que nós chamamos de bronquíolos, para conseguir acessar todos os alvéolos, tá? Porque vem traqueia, da traqueia se divide em brônquios, dos brônquios vai para os bronquíolos, que é o diminutivo de brônquio, até chegar nos alvéolos, tá certo? O pessoal que tem bronquite, né, inflamação nos brônquios, aí é uma região muito, muito atingida, tá? Eu vou tirar um pouco a minha imagem para que vocês consigam ler, né? Muito bem, então os brônquios é um duto responsável por levar ar da traqueia, né, aos alvéolos. Lembrando que o brônquio ele começa muito, né, com um diâmetro bem maior e termina com um diâmetro bem extremo, bem pequenininho, para chegar até todos os alvéolos, tá certo? E aí nós chegamos no pulmão, tá? É de suma importância todas essas informações que eu estou passando para vocês, porque ele vai fundamentar os graus, tá? Então nós chegamos no pulmão. Nós sabemos que o pulmão, né, ele tem aí, são dois pulmões, composto, né, dois pulmões com uma característica esponjosa, né, e com um formato, esse formato é dado por conta das suas membranas externas, tá certo? O pulmão direito, ele é composto basicamente por 3 fissuras, que nós chamamos de lobos, e o pulmão esquerdo, ele é composto por 2 fissuras, tá certo? Que também nós chamamos de lobos. Você acompanha na imagem que nós temos aí no pulmão direito lobo superior, um lobo médio e um lobo inferior. O que é importante ressaltar nessa informação aqui é que o pulmão direito ele é maior do que o pulmão esquerdo.
mais para frente nós vamos entender por que isso é importante para o resgate aquático. Tá? Então o pulmão direito ele é maior do que o pulmão esquerdo. Rodrigo, por que o pulmão direito é maior do que o pulmão esquerdo? Você observa que o pulmão esquerdo ele não tem lobo medial, né? Não tem um lobo médio. Por quê? Porque o coração, parte, né, do território do pulmão foi cedido, vamos dizer assim, para o coração. Tá? Porque o coração ele está centralizado no corpo, está com a sua maior porção na metade inferior do tórax, com seu ventrículo levemente inclinado para a esquerda. Tá ok? Então essa leve inclinação do coração para a esquerda tomou parte aí do que seria território do pulmão. Tá certo? Então o pulmão direito ele é maior do que o pulmão esquerdo. Tá bom? Então vamos avançar. E aí, pessoal, para que fosse, né, para que o pulmão tivesse aquela característica esponjosa, é preciso a presença dos nossos amigos alvéolos. Né? Os alvéolos é de extrema importância para a vida, de extrema importância para a respiração e para a nossa matéria de resgate aquático, né? De salvamento aquático, de lifeguard, guarda-vidas. Tá ok? Então, os alvéolos, pessoal, nada mais é do que sacos minúsculos e membranosos responsáveis por dar o aspecto esponjoso ao pulmão e está diretamente ligado aos bronquíolos e aos vasos sanguíneos. É isso mesmo. Tá? Eu tenho aí os bronquíolos chegando até os alvéolos, tá? E na sua parte externa é irrigado, é cheio de vasos sanguíneos, vasos chegando, artérias chegando nesse vaso, nesses alvéolos e veias saindo dele. Lembrando, tá, que os vasos que vão para os alvéolos é uma artéria, tá? Os vasos que vão para os alvéolos, ele vem da artéria pulmonar, que vem do coração, tá? Sai do coração, vai lá no pulmão, certo? Capta o oxigênio e volta para o coração novamente, tá certo? Isso é a pequena circulação, tá bom? Então, o que acontece? Os alvéolos, ele é um elemento responsável pela troca gasosa. O ar chega nos alvéolos, ele passa o oxigênio para dentro da corrente sanguínea e recebe gás carbônico para descarte, tá bom? Então, vamos lá, os alvéolos, importantíssimo na hematose, que é a troca gasosa. Tá? Espero que esteja ficando claro aí para os senhores. Vamos dar continuidade. Então, o que é hematose? Tá? A hematose é de suma importância para todos nós. Né? Então, a hematose nada mais é do que uma ação de troca gasosa enriquecendo o sangue com oxigênio. Simplesmente isso. Passa oxigênio para o sangue, recebe gás carbônico do sangue. Troca gasosa. Tá? A relação, né, e ele faz uma relação entre sistema respiratório e sistema circulatório. Ok? É importante, pessoal, nós frisarmos a composição arredondada do ar atmosférico. Tá? Que isso vai ajudar também nós entendermos como funciona essa troca gasosa. Tá certo? Então, o ar atmosférico são esses gases que estão ao nosso redor agora. Tá certo? Não é uma atmosfera formada, né? Não é uma atmosfera criada, não é uma atmosfera artificial, é uma atmosfera natural. Então, a composição arredondada, tá certo? E seca da atmosfera é 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Tá certo? Então, isso é a composição que nós mandamos para os nossos alvéolos através de um movimento respiratório, tá? Chamado de inspiração. Olha só, movimentos respiratórios, tá? Inspiração. Então, a inspiração é o movimento que eu faço, tá? Que o diafragma é um músculo, né? Um músculo que fica na parte inferior do sistema respiratório, tá certo? Que divide ali tórax e abdômen. O diafragma é um músculo que ele baixa, fazendo com que aconteça a expansão pulmonar, fazendo com que o ar entre, né, na cavidade nasal, vá para a faringe, laringe, traqueia
brônquios, bronquíolos e chegue nos alvéolos pulmonares. Tá certo? E aí, já aproveitando, expiração é um movimento contrário. O diafragma sobe, aumenta a pressão intratorácica, fazendo com que esse ar saia, fazendo o caminho inverso. Tá certo? Então, os movimentos respiratórios são dois. Inspiração, movimento que o ar entra, diafragma baixa, e expiração, movimento que o ar sai, tá? E diafragma sobe. Ok? Vamos lá para um próximo. Então, explicando, né, de maneira detalhada, a hematose funciona da seguinte forma. Aqui nós estamos vendo o alvéolo, essa seta, né, mostra o ar entrando no alvéolo, e aí nós temos O2, oxigênio, nitrogênio e outros gases. Está disponível nos alvéolos, tá, esses elementos. Vindo do coração, né, a artéria pulmonar, vindo do coração, a artéria pulmonar, vem aí o GV, que é o glóbulo vermelho, trazendo quem? O gás carbônico, a grosso modo, tá? Eu não vou estar, como é que eu posso dizer, trazendo a minúcia do sistema circulatório. Estou falando de maneira bem grosseira, tá? Os glóbulos vermelhos traz o monóxido de carbono até os alvéolos através da artéria pulmonar, ok? E aí o que vai acontecer em seguida? Acontece isso, ó. O oxigênio, tá? O oxigênio, ele está... Opa, uma correção aqui, ó. O oxigênio está numa condição de 21%, tá? Aqui está aparecendo 16%, mas coloca 21%. 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Essa é a composição. Lembra lá a composição do ar? Então já faço a correção devida aí. 21% de oxigênio, tá certo? Então essa é a composição do ar atmosférico dentro dos alvéolos, porque foi captado lá de fora. Aqui nós temos gás carbônico no glóbulo vermelho, tá? Então o que vai acontecer? O gás carbônico ele vai entrar para o alvéolo, tá? O glóbulo vermelho ele já passa para a veia pulmonar sem o gás carbônico, tá certo? E acontece, tá? A entrada do oxigênio, acontece a entrada do oxigênio para o sistema circulatório, né? Ele vai se unir aos glóbulos vermelhos. Então, olha só o que acontece. Eu tinha aí 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Os glóbulos vermelhos trouxeram do corpo 5% de gás carbônico e deixaram nos meus alvéolos. E ele levou 5% de oxigênio, tá certo? Deixando, né, a minha concentração final já para expirar ficou assim agora. Ó. Eu vou jogar para fora a seguinte coisa: 16% de oxigênio, 78% de nitrogênio, 1% de outros gases, 5% em média de gás carbônico e foi para o meu corpo 5% de oxigênio. Tá? Então essa foi a hematose, a troca gasosa. Eu dei 5% de oxigênio e peguei 5% de gás carbônico. Então, quando eu expirar agora eu vou expirar o quê? 16% de oxigênio, 78% de nitrogênio, 1% de outros gases e 5% de gás carbônico. Tá certo? Rodrigo, por que 16? Porque 5% de oxigênio foi tirado de 21 e foi mandado para o sistema circulatório. Tá certo? E iniciar o processo novamente. Claro isso aí? Então, entendendo hematose, vamos avançar. Então, senhores, uma outra coisa muito importante para nós lifeguards, tá, é o líquido surfactante. Tá certo? O que é o líquido surfactante? Simples, é um líquido produzido, né, ainda quando nós somos feto, tá ok? Entre 4 e 7º mês, pela célula pneumócito 2, característica da célula. A finalidade desse líquido surfactante é estar preparando esse feto para vir para o meio externo e respirar o ar atmosférico no processo de inspiração e expiração, não mais pelo processo placentário, né?
Então, o que vai acontecer? Esse alvéolo ele vai expandir e esse alvéolo vai fechar. Se não houver o líquido surfactante nesse alvéolo na expiração, pode haver aí um colapso desse alvéolo e ele não conseguir mais expandir. Ficou claro? Então, esse líquido surfactante é muito importante para todos nós. Tá ok? O líquido surfactante é muito importante para todos nós, para que não haja esse colapso. Tá certo? Então, guarde esse nome, líquido surfactante, tá? Porque nós vamos lá nos graus entender qual é a importância dele também para os graus do afogamento. Tá bom? Então, tá aqui, né, nesse vídeo, o líquido surfactante nos nossos alvéolos. Certo? O que é afogamento? Agora nós entramos, tá? Agora nós entramos diretamente na informação, né, do que é afogamento. Tá certo? Nós vamos estar discutindo aqui, pessoal, informações, orientações dadas pela Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, no Manual de Emergências Aquáticas de 2009, resumido, né, elaborado e formulado pelo Dr. David Spillman. Tá ok? Para você ter ideia, a Sobrasa é uma entidade brasileira, mas reconhecida a nível internacional. Qualquer lugar aí do mundo que você for, todas as vezes quando forem falar de qualquer coisa de salvamento aquático, serão falados seus protocolos originais, né, de seus protocolos locais, porém eles citam também a Sobrasa. Tá? Isso é muito importante, bem legal. Tá certo? O Dr. Spillman também, ele fala sobre o grande problema. A cada 16 brasileiros morrem afogados diariamente. Você imagina, no dia de hoje morreu em média aí 16 brasileiros afogados, né? Talvez nesse momento de pandemia aí esteja morrendo menos por afogamento, mas mais por outras coisas, né? Triste isso. Mas em dias comuns, né, em dia de não pandemia, nós temos aí 16 brasileiros morrendo afogados diariamente. Tá certo? E uma coisa bem importante que o Dr. Spillman diz é o seguinte: o afogamento ele não é um acidente, não acontece por acaso, tem prevenção e esta é a melhor forma de tratamento, né? Então o acidente ele é já anunciado. Se você vai para um local, né, um local aquático e você não sabe nadar, pode muito provavelmente acontecer um afogamento. Se você for para um local de maneira descuidada, pode muito provavelmente acontecer um afogamento. Se você tem algumas doenças, por exemplo, epilepsia e fica sem supervisão na piscina, pode acontecer um afogamento. E qual é a melhor prevenção para isso? É você tomar cuidado, é reconhecer que você não é habilidoso com a água, é você reconhecer o risco que a água tem, né? E as pessoas que porventura trabalham, né, disponibilizam isso para a sociedade, coloquem os guarda-vidas, coloquem as pessoas treinadas e criem um ambiente seguro para os seus clientes. Tá certo? Então, senhores, o que é afogamento, né? O afogamento é a aspiração de líquido causado por imersão ou submersão. Atenção, eu coloquei aí, muita gente acha que afogamento é só quando a pessoa sai da água no estado de inconsciência. Isso é um termo totalmente errado, tá? O afogamento, pessoal, é quando acontece a aspiração, eu coloquei em letra vermelha, vocês vão já entender o porquê, de líquidos, né? Causado por imersão, também coloquei letra vermelha, ou submersão. Quando você, pessoal, for fazer um curso, ou estiver em um curso, ou você for instrutor de um curso, é importante você falar sobre esses assuntos, né? Sobre esses temas, porque é importante que nós, guarda-vidas, entendamos o que é um afogamento. O pessoal, muitos guarda-vidas que estão no mercado aí falam, ele teve uma parada porque ele engoliu a água. Pô, termo totalmente fora de contexto, né? É quando ele está debaixo da água. Então, sejamos mais técnicos, né? Tá? Então, vamos lá.
O que é uma aspiração? É a entrada de água nas vias respiratórias por conta de uma inspiração. Então, olha só, quando você inspira, em vez de ar, você está levando água para as suas vias respiratórias, aconteceu uma aspiração. Quando você coloca essa água na boca e manda para o teu estômago, você engoliu essa água, tá certo? Então, engolir é o sentido de que você levou essa água para o teu estômago. Aspirar é quando você pegou essa água e levou para as tuas vias aéreas. Ela tentou passar aí na laringe, na traqueia, chegou nos alvéolos, então você aspirou um líquido que pode lhe causar muito mal, tá certo? E aí nós temos um afogamento. Clarinho? Vamos lá. O que é imersão e o que é submersão? Nós temos aqui a superfície da água, tudo começa na superfície da água. Se você tem uma vítima com o rosto na linha da água, na superfície da água, na lâmina da água, você está imerso. Todas aquelas pessoas que estão com o seu rosto na linha da água está imerso. E todas aquelas pessoas que estão com a superfície da água acima do seu rosto, ou seja, a sua cabeça totalmente, o seu corpo totalmente dentro da água, você está submerso. Então nós vimos aí no conceito que a aspiração é toda vez que, através de uma inspiração, eu levo a água para o meu sistema respiratório, né? Imerso é quando eu tenho o rosto na linha da superfície da água e submerso quando eu tenho o rosto abaixo da linha da superfície da água. Tá certo? Então, conceitos técnicos que é importante, isso vai levar lá na frente também um entendimento maior. Agora vamos pensar juntos e decidir, tá bom? Coloque aí nos seus comentários qual é que você salvaria primeiro, tá certo? Então nós temos aí a vítima número 1, nós temos aí uma vítima número 2, nós temos aí uma vítima número 3 e nós temos aí uma vítima número 4. Se você fosse o guarda-vidas deste local, você iniciaria o teu resgate por qual pessoa? Vamos lá, vamos dar um tempinho aí para que todos, né, coloquem aí nos comentários qual você resgataria. Porque uma vez no comentário já não tem mais como você mudar, a não ser que você apague seu comentário. Né? Vamos lá fazer essa brincadeira aí todo mundo junto. Tá? Você resgataria primeiro quem? A vítima número 1, a vítima número 2, a vítima número 3 ou a vítima número 4. Aí você fala, Rodrigo, o que tiver na minha frente eu levo, né? Ah, Rodrigo, eu levo aí o que for mais rico, né? Tem muita gente que decide aí por vários motivos. O protocolo, né, as orientações, ela já tem estipulado essa sua ação, tá ok? Então espero que vocês tenham colocado aí nos seus comentários, tá certo? Se você quiser colocar no seu comentário quem é a vítima que você resgataria primeiro e por quê, vai ser bem legal. Vamos lá. Existe também neste manual, não sei quantos que se formaram como guarda-vidas e não sabem, né? O método START aquático. Caramba, faltou um U aqui no aquático, senhores. Olha aí, Nath. Faltou um Uzinho no aquático. Tá certo? Então já coloca aí mentalmente esse U e depois a gente faz as devidas correções. Tá? Então, método START aquático. Primeira coisa, quando eu tenho uma vítima... Tá? Quando eu tenho uma vítima, vamos lá, vítima 1 é a vítima de cor vermelha no método START. Vítima 2 é uma vítima amarela, tá certo? E a vítima 3 é uma vítima verde. E a vítima 4 é uma vítima negra, preta, tá? Vítima preta, o protocolo vem trazendo essa nomenclatura, tá bom? Então, o que acontece? A vítima 1, ela é uma vítima desesperada, é uma vítima que está na vertical, é uma vítima que não atende comandos, né? Você fala assim, ó, vem para cá, se aproxima, tenta flutuar, me responde, tá? Ela não atende comando. E em quanto tempo ela irá afundar?
os estudos mostram que ela vai afundar em menos de 1 minuto, tá certo? Então ela tende a possibilidade, né? Ela tem a possibilidade de afundar em menos de 1 minuto. Rodrigo, pode ser mais? Nós estamos colocando aqui uma média, o que é comum, né? Então menos de 1 minuto. E o acidente, né? Lembra disso? O acidente que pode, a forma como ela pode sair dessa água depois que você extrai ela pode sair da água como grau 4, tá certo? Grava isso aí se você puder anotar. A vítima a vítima número 1, que é a vítima vermelha, ela vai levar 1 minuto para afundar, tá? Menor, vai ser menos do que 1 minuto. E quando você resgatar, ela pode sair já de grau 4, tá bom? A vítima amarela, ela é uma vítima, tá, de criticidade 2. Ela vai afundar entre 1 a 5 minutos, tá certo? Ela vai afundar 1 a 5 minutos. Por quê? Porque ela é uma vítima desesperada. Só que tem um detalhe, ela está conseguindo de maneira muito crítica manter a sua flutuabilidade. De maneira muito crítica, né? Então ela está ali já no sufoco, batendo água, mas está conseguindo manter a sua flutuabilidade. A vítima 1, ela está variando entre, né, imersão e submersão. Olha só, a gente já começando a usar os termos técnicos, né? Imersão e submersão, ou seja, rosto na lâmina d'água, rosto abaixo da lâmina d'água. A vítima número 2, ela está, né, ela está sempre acima da lâmina d'água com seu rosto, né, ela está imersa, tá ok? E mantendo uma flutuabilidade precária. Porém, entre 1 a 5 minutos ela vai começar a afundar. Se você resgatar ela na condição de amarela, o grau, tá, o acidente dela vai estar em grau, o afogamento dela vai estar em grau 1. Anota aí grau 1 novamente, que é para a gente discutir logo em seguida. Tá bom? A vítima verde, a vítima número 3, ela é uma vítima que ela não está desesperada, tá certo? Ela nem está reconhecendo que possivelmente ela esteja totalmente em risco, tá certo? Mas ela mantém uma flutuabilidade, não é uma das melhores, tá? Ela consegue atender o mínimo de comando possível, tá bom? E em média ela vai afundar usualmente maior do que 5 minutos, tá certo? Então o tempo dela é maior que 5 minutos, porque ela não é uma excelente nadadora, né? Ela tem dificuldade de nadar, ela está mantendo uma flutuabilidade melhor do que a vítima amarela, mas ela vai cansar ou ela vai ter cãibra, alguma coisa parecida, tá certo? E a vítima verde, se você conseguir tirar ela da água na condição de vítima verde, ela vai ser uma vítima de acidente aquático do tipo resgate, tá certo? Resgate, tranquilo? O que é o resgate? O resgate, pessoal, é todas as vezes que eu tiro uma vítima da água, tá certo? Sem que ela tenha aspirado água, tá ok? Ela começou a pedir socorro, eu vi que ela não estava em condições de nado, ela não estava conseguindo, né, manter aí as suas condições propícias para o nado, e aí eu precisei sair do meu lugar para ir até essa vítima e retirar ela não saiu com suas próprias condições, tá certo? Então eu removi ela da água. Então nós dizemos que isso é resgate. Resgate é todas as vezes que eu preciso tirar uma vítima da água, que ela não aspirou água, tá certo? Ela não aspirou água, mas poderia ter aspirado, tá certo? E a vítima número 4, tá certo? A vítima número 4 é uma vítima que não tem tempo, tá? Não tem mais tempo para afundar porque ela já está afundada, ela está imersa, está totalmente imersa. E se porventura você tirar ela da água, ela vai estar em grau 5 ou em grau 6, anota isso aí. Tá bom? Então, todas as vezes que vocês tiverem, pessoal, essa configuração aí, ó, múltiplas vítimas, né, se afogando, a prioridade, tá certo? Imediata, você vai analisar, claro, tudo vai depender do contexto, mas nessa condição, você vai ter pouco recurso, nós temos aí a vítima 1, porque se você não der atenção para ela, ela já vai afundar imediatamente. Então, você pega, né, entrega aí para essas outras vítimas aparelho flutuador e remove essa outra vítima para um local seguro, certinho? Beleza? Então, espero que tenha ficado claro, tá? Conhecimento aí é muito importante, tá? Vamos avançar.
Acidentes aquáticos. Tá? Os acidentes aquáticos, pessoal, nós temos 3. Tá? Basicamente 3. Nós temos o resgate, o afogamento e o já-cadáver. Como eu falei no slide anterior, o resgate é quando a vítima é removida da água sem ter aspirado água. Tá? Isso é importante. Quando eu tenho que agir para tirar essa vítima da água, seja lá como for, tá? Quando eu tive que agir para tirar essa vítima da água, eu tive um resgate. Atenção, todos aqueles bombeiros civis, guarda-vidas que estão trabalhando em beira de piscina, em borda de piscina, nas margens de rio, é importante que você contabilize também os resgates, pessoal. Tá certo? E também os afogamentos. E triste, contabilizar já cadáver. Tá bom? Então, o afogamento. O afogamento é quando houver aspiração de água por parte da vítima. Então, todas as vezes que a vítima, através de uma inspiração, levar a água para o seu sistema respiratório, eu tive aí um afogamento. Tá certo? E o que é uma vítima em condição já cadáver? É quando eu tenho uma vítima, tá? Quando eu tenho uma vítima por submersão, quando eu tenho uma vítima submersa por um tempo maior que 1 hora. Tá? Então, uma vítima já cadáver é aquela vítima que está submersa, ou seja, o seu corpo todo tá dentro da água e ela já não tem mais sinais vitais. Tá bom? Então, nós dizemos já cadáver. O bombeiro é obrigado a reanimar essa vítima já cadáver? Não, não é obrigado a reanimar. Tá certo? Ele não tem obrigação para reanimar essa vítima aí, porque ela já está em condições de óbito, né? Em condições de óbito. Tranquilo? Quem diz isso é o protocolo, tá, pessoal? Então vamos lá agora para afogamentos e os seus graus. Vamos lá. O afogamento de grau 1, tá certo? O afogamento de grau 1 é toda aquela vítima que tosse. Tá? O que aconteceu? Essa vítima, ela, de maneira rápida, ela submergiu, aspirou água, tá? Ela aspirou água, e essa água passou pelo nariz, e o nariz ele já começa a fazer os reflexos de espirro, tá? Essa água passou, o mínimo que seja, passou pela faringe. Quando chegou na laringe, iniciou o processo reflexivo, tá? E ativando os músculos respiratórios para mandar essa água embora, tá certo? Então ele vai iniciar um processo de tosse extrema, ok? Muito bem. Teve uma pergunta aqui. Qual é o tempo máximo para se reanimar uma vítima em parada cardiorrespiratória? É isso, né? A pergunta? Então, eu não programei para essa videoaula aqui a gente falar de reanimação cardiopulmonar. Mas, olha só, toda vítima que você tira da água e ela não está na condição de já cadáver é uma vítima para processos de reanimação. Tá? Ela necessita de reanimação cardiopulmonar. Então, todas as vezes que você tira uma vítima da água que não é resgate, né, que é uma vítima que ela está em parada cardiorrespiratória, você tira ela da água, obrigatoriamente, você como guarda-vidas, você deve prestar a reanimação cardiopulmonar para ela. Quanto tempo você vai passar a fazer a reanimação? O tempo necessário, pessoal, para que o socorro avançado chegue, para aquele que não comprometa a sua integridade, tá? a sua saúde física, e todas as vezes que a vítima retornar ou que você precise trocar. Tá certo? Você vai parar a sua reanimação quando você precise trocar, quando você ficar exausto, quando o socorro avançado chegar ou quando essa vítima voltar. São essas formas que você para, tá, de fazer o processo de reanimação. Tá bom? Então, o tempo, nós não temos aí, eu não vou colocar um tempo definido, até porque nós somos suporte básico, nós somos as pessoas responsáveis para manter essa vítima viva, tá bom? E quando chegar o socorro avançado, ele vai determinar se a vítima ainda tem condições de reanimação ou está em óbito, tá bom? Mas posso fazer uma live aí, utilizando vários materiais na internet, inclusive do meu professor Juliano, tá certo? Que fala sobre reanimação cardiopulmonar, beleza? Então, afogamento de grau 1 é a tosse. Então, todas as vítimas que saem da água com tosse, é importante que esse guarda-vida aborde essa vítima, né, dê uma atenção para ela, mas lembre, essa atenção ela não é uma atenção prioritária.
Você precisa perguntar a essa vítima o que ela tem, o que aconteceu e com o olho na sua piscina. Por quê? Porque essa vítima de grau 1 não é uma vítima que precisa de cuidados grandes e específicos. Beleza? Vamos lá para o grau 2. Vítima de grau 2, tá certo? É uma vítima que espuma pouco pela boca e nariz. Parou. Vítima que espuma pouco pela boca e nariz. Olha a fotinha aí, né? Pessoal, lembra que eu falei do líquido sulfactante? Muito bem. Agora nós vamos começar a entender por que essa vítima espuma. Tá certo? Então lembra que o grau 2 é toda vez que eu tiro uma vítima da água, tá certo? Lembra que ela está respirando, lembra que ela tem sinais vitais. Porém, está vindo com espuma, né? Está chegando espuma na boca e no nariz, tá? Por que essa vítima espuma, Rodrigo? Simples. Tá aqui, ó, os alvéolos, tá aqui os bronquíolos, tá? Nós estamos vendo esse dutozinho aí com contorno preto. É um bronquíolo, né? Nós temos aí os alvéolos, esse azul mais claro é o ar, e nós temos aí o líquido sulfactante ao redor dos alvéolos. Lembra que o líquido sulfactante é para diminuir a tensão, tá, nesses alvéolos, fazendo com que ele não colapse, tá? Fazendo com que ele não colapse na sua expiração. Tá certo? Então ele é de suma importância. Então quando a água entra no teu sistema respiratório, chega até os seus alvéolos, por mínimo que seja, essa água ela vai emulsionar com esse líquido sulfactante, devolvendo espuma. Tá certo? Então a espuma ela é uma característica de contato de água com líquido sulfactante, senhores. Avançando. Afogamento de grau 3. Lembra que o afogamento de grau 1 é tosse. Afogamento de grau 2 é espuma pouco, tá? Na boca e nariz. E o grau 3 ele já vai ser com muita espuma na boca e nariz. Então, enquanto no grau 2 eu tinha pouca espuma, no grau 3 eu tenho muita espuma. Rodrigo, então, por que já não juntou, né, grau 2 com grau 3? Porque é o seguinte, quanto mais água no meu pulmão, maior vai ser a dificuldade de troca gasosa, maior vai ser a dificuldade de acontecer os movimentos respiratórios. Com a dificuldade respiratória eu vou ter déficit cardíaco e eu vou começar a saturar muito baixo e muito problema vem aí. Tá certo? Então, quanto mais água, mais risco. E aí, uma coisa interessante. O grau 3 é muito perigoso? Mas o grau 2 e o grau 3 já é passivo dessa vítima ser deslocada para o pronto-socorro e ficar em observação severa? Sim. Só que tem um detalhe. O grau 3 ele tem pulso radial palpável, né? Você consegue chegar nas extremidades do teu corpo aí, ó, e sentir batimento, tá certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que o coração ele está ainda trabalhando com uma condição favorável, né? Os batimentos, a pressão ela está muito boa. Olha só o pulso radial aí, né? Tá certo? Existe aí uma orientação da American Heart 2010, tá? Para que a verificação de batimento não seja com indicador, né? Seja com média anelar. É uma orientação, tá? Então vamos lá. Vamos avançar. Vítima de grau 4. Característica: muita espuma na boca e nariz e sem pulso radial palpável. Agora olha só. Eu tenho uma vítima de grau 4 que ela tem uma característica semelhante à vítima de grau 3. Ela tem muita espuma agora, está saindo muita espuma na boca, está saindo muita espuma no nariz. E quando você procura batimento nas extremidades, você já não encontra mais, já não é perceptível. Existe? Existe. Mas já não é perceptível ao toque. E aí o que acontece? Você vai conseguir perceber ele na região carotídea, senhores. Na região carotídea. Então essa vítima ela é muito complicada, tá? Ela ainda é uma vítima responsível, mas ela é muito complicada aí para o atendimento e para manter os seus sinais vitais. Tá ok? Próximo, grau 5. A vítima de grau 5 ela tem uma parada respiratória somente. Atenção, coração continua batendo. Eu tenho pulso ainda na região do pescoço.
tá certo? Existe sinais de circulação presente, mas não há respiração. Atenção, existe um protocolo específico, tá, para paradas respiratórias. Tranquilo? Nós poderemos estar falando em uma outra live e nós poderemos também nós com certeza iremos falar no nosso curso, tá certo? De guarda-vidas, tá bom? E a vítima, tá aqui, ó, pulso carotídeo, tá certo? E aí nós temos a vítima de afogamento de grau 6. A vítima de afogamento de grau 6 é uma vítima que tem parada cardiorrespiratória, ou seja, não há batimento, não há respiração, e eu tenho que intervir imediatamente com reanimação cardiopulmonar, tá? Respiração primeiro, compressão depois, tá ok? E desfibrilador, ele não é um fator decisivo nesse momento. São coisas diferentes. Parada cardiorrespiratória em ambiente que não é, né, uma condição que não é afogamento, tá certo? O reanimador, o desfibrilador externo automático, ele é imprescindível. E para vítimas com parada cardiorrespiratória por conta de afogamento, o desfibrilador externo automático, ele não é imprescindível. O que é imprescindível nesse momento é uma boa respiração. É uma oxigenoterapia de primeira, um profissional habilitado a utilizar aí, né, máscaras semifacial, máscara facial com válvula não recirculante, né, uma boa condição de oxigênio, né, a pessoa trabalhar de maneira muito boa a vedação da pocket, a vedação do BVM, bolsa válvula máscara. Então isso é importante, tá certo? Sempre lembrando aí da válvula de pop-off. Então, senhores, muito provavelmente eu venha fazendo uma live aí sobre oxigenoterapia, tá certo? Muito importante para os nossos guarda-vidas aí. Se você não tem à disposição a oxigenoterapia no seu momento de trabalho, você pode ter problemas, tá, para reanimar uma vítima aí, tá certo? Muito bem, vítima de grau 6. E a vítima já cadáver. A vítima já cadáver, tá certo? Saindo agora dos acidentes de afogamento e agora já cadáver. A já cadáver, pessoal, é uma parada cardiorrespiratória com tempo de submersão maior. Lembra submerso? O que é submerso? É todas as vezes que a vítima está com o corpo totalmente dentro da água, tá certo? O seu rosto já passou da lâmina d'água. Então, parada cardio é uma parada cardiorrespiratória com tempo de submersão maior que 1 hora, ou também quando apresente o quê? Rigidez cadavérica. Você tente movimentar o corpo e o corpo está totalmente rígido. Ou quando há decomposição corporal, ou quando há livor mortis. Rodrigo, o que é livor mortis? É quando você tira a vítima e a vítima está assim, ó, igual essa imagem, né, com várias manchas grandes vermelhas no corpo. O que é isso? É sangue estagnado no tecido. Lembra que antes dessa vítima ter uma parada, ela tinha sangue estagnado, ela tinha sangue circulando, então esse sangue não saiu do corpo, então ele vai parar, né, ele vai ficar estagnado. Então isso acaba sendo visualizado nesse tecido, tá certo? De maneira muito simples, de maneira muito, muito básica. Tranquilo? Pessoal, então, e aí, até agora, tudo tranquilo, tudo claro, né? Eu tinha proposto aqui para nós falarmos sobre os acidentes, né? Os acidentes aquáticos, falei sobre o resgate, falei sobre o afogamento, né? Falei para todos aí sobre né, os graus do afogamento, grau 1, grau 2, grau 3, 4, 5, 6. Falei sobre o já cadáver, falei sobre o metro start, né, falei o que era imersão e submersão, falei o que era aspiração, né, que não é engolir. Então, eu espero que tenha ficado claro, tá? Eu espero que tenha ficado tudo claro, espero que vocês tenham absorvido, tá ok? Então, sempre é bom cultivar a amizade aí. Viva nós, bombeiros civis, viva os guarda-vidas, tá bom? E outras instituições também. Fechado? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá? Espero que vocês não tenham perdido o tempo de vocês, que tenham atendido a expectativa, tá? Lembre-se, a Extreme está fazendo o possível para que o conhecimento chegue a todos, né, de uma melhor forma, tá bom?
Valeu, até a próxima, obrigado a todos e lembra, quem sai junto, chega junto. Foi!